E aí, amigos que nos acompanham no nosso canal, estamos de volta trazendo um novo vídeo para vocês, né? Hoje a gente vai falar sobre um tema bastante interessante, mas antes que a gente começar, já vai se inscrevendo no canal se você não é inscrito, também vai deixando o like aí, se você lembrar no finalzinho do vídeo aí, se você gostar do vídeo, deixa o like. Você também que já é inscrito, compartilha o nosso vídeo aí, tá bom? Para outras pessoas também ter esse conhecimento que vocês estão tendo. E se você não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho para o YouTube sempre estar enviando as novas notificações dos novos vídeos que a gente vai fazer. Então é isso aí. Então vamos para o estudo de hoje. Curiosidade, bastante curioso aqui, ó. Vamos tratar aqui do capítulo 31 do livro de Êxodo, né? O versículo a gente vai tratar aqui no versículo 18. Dá um zoom aqui. Aqui, ó. Vamos fazer aqui a leitura aqui desse verso que vai ser bastante curioso. Observe os detalhes aqui do verso, ó. Tá escrito assim, ó. E tendo acabado de falar com ele, aqui tá falando de Deus, né? Falando com Moisés. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra escrita pelo dedo de Deus. Aqui está se tratando dos 10 mandamentos, correto? E aqui está falando assim, ó, que Deus tinha dado a Moisés as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra. As perguntas que a gente tem que fazer para esse verso é o seguinte: por que Deus fez os 10 mandamentos em duas tábuas de pedra? Por que ele não fez somente em uma? Será porque a letra de Deus é tão grande que não caberia uma única pedra? E a única tábua de pedra, ele fez em duas. Você já parou para pensar por que ele fez em duas? E por que ele fez em tábuas de pedra? Por que não foi feito em outro tipo de material? Porque exatamente a pedra. Então esse é o tipo de curiosidade que a gente vai descobrir nesse vídeo, nesse estudo aqui. Então vamos lá. Primeiro ponto aqui. O que a gente vai analisar aqui, ó? Foram feitos em duas tábuas de pedra. E você lembra onde se encontram os 10 mandamentos? Vamos lá em Êxodo 20, versículo 3. Aqui estamos em Êxodo capítulo 20, aqui embaixo. Os mandamentos começam a partir do versículo 3. Né? Fala assim, ó. Não terás outros deuses diante de mim. Aqui mais em cima. Não farás para ti imagem de escultura, né? E você já sabe qual que é os 10 mandamentos. Mas por que Deus fez os 10 mandamentos em duas tábuas de pedra? Certo? E por que em pedras? Primeiro a gente vai ter que analisar uma passagem aqui, ó, que Jesus fala sobre os 10 mandamentos. Que ele fala assim, eu resumo os 10 mandamentos em dois, né? Mateus 22, versículo 37 a 40. Vamos lá para a gente analisar direitinho aqui o que Jesus estava falando ali. Mateus 22, versículo 37 a 40. Vamos analisar direitinho. Então estamos aqui, ó. Aqui vamos ler aqui, ó, o que está acontecendo aqui nesse contexto. Fala aqui, ó. O título diz assim, ó, o grande mandamento. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentou e lhes perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu na lei, né? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Alguns dizem que Jesus resumiu os 10 mandamentos em dois. Na questão de resumir aqui, ele estava querendo dizer o seguinte, ele estava dando o significado dos 10 mandamentos. Por isso que ele falou assim, amarás a Deus e amarás ao próximo como a ti mesmo. Eu vou te explicar o que Jesus estava falando aqui, já é algo que já está escrito no Antigo Testamento. Lembra que eu falei que a maioria do Novo Testamento já está escrito no Antigo Testamento? Quando Jesus falou isso aqui, ele já citou algo que já estava escrito. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Mas por que ele resumiu essa forma aqui desse jeito?
em duas partes. Vou te explicar direitinho, fazendo uma ilustração aqui. Mas eu tenho uma ilustração aqui que eu vou mostrar para você, que você vai entender bem melhor. Mas vamos ver onde que Jesus falou, onde que está o verso que Jesus falou isso aqui, ó. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Tá aqui, ó, no livro de Deuteronômio. Tá no livro de Deuteronômio aqui, ó. Capítulo 6, versículo 5. Já estava escrito quando Jesus falou isso aí, ó. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então ele não estava resumindo. Ele estava falando já o que já estava escrito. Mas eu vou explicar detalhadamente o que ele quis dizer com isso. Amará a Deus e amará o próximo. Vamos lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Aqui estamos no livro de Deuteronômio, o capítulo 6, aqui ó, e o versículo 5, aqui embaixo. Olha só, que está escrito aqui a mesma coisa que Jesus falou lá, ó. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então Jesus não estava resumindo os 10 mandamentos. Ele estava simplesmente falando que já estava escrito. E eu vou explicar por que Jesus usou essa parte aqui, por que ele falou desse jeito, dessa frase, né? Amarás o Senhor. Vou explicar direitinho, mas vamos voltar lá em Mateus 22, 37, para você entender essa última parte lá de amor ao próximo, como também já estava escrito no Antigo Testamento. Vamos lá em Mateus capítulo 22, versículo 37. Aqui estamos. Aí Jesus aqui mais embaixo diz assim, ó. O segundo é semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei. Quando ele falou isso aqui, ó, amarás o teu próximo como a ti mesmo, é a mesma coisa desse outro aqui de cima. Já estava escrito no Velho Testamento essa frase que ele disse aqui, tá bom? Porque muita gente fala, Jesus morreu na cruz, os 10 mandamentos foi abolido, não precisa mais guardar. Jesus ele resumiu os 10 mandamentos em 2, já está mostrando que não precisa mais guardar, né? Mas vamos ver. Jesus já falou, quando ele falou isso aqui, já estava escrito no Antigo Testamento. Tá onde? Está aqui no livro de Levítico, Levítico capítulo 19, né? O versículo 18. Vamos lá, dá uma olhadinha se não é a mesma coisa que Jesus falou, estava escrito. Levítico 19, verso 18. Aqui, ó. Levítico capítulo 19, 19 está aqui do lado aqui, ó, o versículo 18, olha só como é a mesma coisa que Jesus falou, está escrito aqui, ó, está escrito assim, ó, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Então quando Jesus falou isso, amarás o teu próximo como a ti mesmo, resumindo os mandamentos, ele estava querendo dizer isso aqui, ó, um verso que já estava escrito no Antigo Testamento. Mas agora vamos para a ilustração aqui. Por que ele falou amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo? Aqui nós temos uma ilustração bastante interessante aqui, ó. Aqui nós temos as tábuas dos 10 mandamentos, né? Temos essa ilustração aqui, ó. Os 10 mandamentos, por que se era 10 mandamentos, ele não foi resumido, não foi colocado assim, 5 de um lado e 5 mandamentos de outro? Por que não foi feito assim? E por que nós acreditamos que os mandamentos foram divididos dessa forma? 4 de um lado e 6 do outro lado. Por que não 5 de um lado e 5 do outro? Lembra, Jesus falou amar a Deus e amar ao próximo? Presta atenção. Presta atenção como é que é aqui, ó. Os 4 primeiros mandamentos dizem assim, ó. Não terás outros deuses diante de mim. Quando fala amor a Deus, os 4 primeiros, quando Jesus falou amar a Deus sobre todas as coisas, ele estava se referindo à primeira tábua dos 10 mandamentos. Por quê? A primeira tábua dos 10 mandamentos tem 4 mandamentos. Não 5 de um e 5 do outro, é 4. Por quê? Observe só. Aqui, ó, amar a Deus, né? Tá escrito assim, ó. Não terás outros deuses diante de mim. Esse mandamento, quando você obedece ele, você está demonstrando o seu amor para com Deus ou para com o seu próximo? Para com Deus, não é?
não terás outros deuses diante de mim. Então você está demonstrando, quando você obedece esse mandamento, você está demonstrando o seu amor para com Deus. Então vamos lá, o segundo mandamento diz assim, ó, não farás para ti imagem de escultura. Quando você guarda esse segundo mandamento, você está demonstrando o seu amor para com Deus ou para com o seu próximo? É para com Deus. Quando você não faz imagem de escultura para adorar, que você acredita somente em um único Deus, então você está demonstrando o seu amor para com Deus. Terceiro mandamento diz o quê? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quando você guarda esse terceiro mandamento, você está demonstrando o seu amor para com Deus ou para com o próximo? Para com Deus também, não é? Então, esses três mandamentos aqui, que você guarda ele, obedece ele, você está demonstrando o seu amor para com Deus, e não para o seu próximo. E o quarto mandamento fala assim, ó, lembra-te do dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Quando você guarda esse mandamento, quando você obedece esse mandamento, você está demonstrando o seu amor para com Deus ou para com o próximo? Para com Deus. Você está tirando um dia para adorar a Deus, certo? Um dia para santificar. Por isso que os 4 primeiros mandamentos, quando Jesus falou, é amar a Deus sobre todas as coisas. Ele estava dizendo essa primeira tábua dos 10 mandamentos. É disso que ele estava falando. Amar a Deus sobre todas as coisas é se tratando dessa primeira tábua dos 10 mandamentos. Entendeu? E a segunda tábua, que tem os 6 mandamentos. Você pode observar que todos eles agora falam do nosso amor para com o próximo. Quer ver? Então vamos olhar aqui, ó. Diz assim, ó. Honra teu pai e tua mãe, é o 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Quando você guarda esse 5º mandamento, você está demonstrando o seu amor agora para com quem? Não é para os seus pais? Não é para os seus próximos? Para o seu próximo? Então, esse mandamento está demonstrando o nosso amor para com o próximo. E o outro, não matarás, demonstrando o nosso amor para com o próximo. O outro, não adulterarás, demonstrando o nosso amor para com o próximo. Não furtarás, mesma coisa. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo, também amor para com o próximo. E o último mandamento, o 10º mandamento, diz, não cobiçará a casa do teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo, nem o seu servo. Então aqui está falando de quê? Do nosso amor para com o próximo. Então quando Jesus falou assim, ó, os mandamentos são divididos em 2, os mandamentos são divididos em 2, quando ele estava falando isso, era isso aqui, ó. A primeira tábua dos mandamentos são 4, que demonstram o nosso amor para com Deus. E os outros 6 mandamentos, o nosso amor para com o próximo. Entendeu? Como é simples e interessante. Então é esse jeito, é isso que Jesus estava falando. Quando ele falou lá, que resumiu os 10 mandamentos em 2, ele estava se referindo a isso. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Certo? Agora, o interessante é, por isso que Deus escreveu em 2 tábuas de pedra. Entendeu? Agora faz sentido, não é? Para você. Por isso que ele escreveu em 2 tábuas de pedra, não somente em uma. E 2 tábuas de pedra. Tá, agora por que Deus escreveu em tábuas de pedra e não em outra coisa, ou um papel, outro tipo de material? Por que ele usou a palavra, por que ele usou a pedra para fazer isso? Na Bíblia, quando você está estudando a Bíblia, você encontra muito essa palavra pedra, né? E a gente vai analisar algumas coisas muito interessantes sobre isso. Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui do livro de Êxodo, né? De Êxodo, que fala muito sobre isso. Vamos ver aqui no capítulo que a gente estava aqui, que é o 31. Aqui, ó. Aqui, vamos dar uma olhada aqui, ó. Esse que é o verso que a gente estava lendo, né? Que Deus entregou as tábuas para Moisés. Aqui em Gênesis 28, vou dar uma olhadinha aqui, ó. Gênesis 28, verso 22. Vamos ver aqui que se trata de pedras aqui, ó. Gênesis 28, verso 28, verso 22. Vamos ver. Então aqui, ó, estamos em Gênesis capítulo 28, o versículo 22.
Diz assim, ó, aqui é Jacó, tá falando de Jacó, a coluna de Betel, né? Tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu-a em coluna sobre erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. Aí aqui no versículo mais embaixo, diz assim, ó, versículo 22. E a pedra que erigi por coluna, preste atenção aos detalhes, será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Observe quando ele usa a palavra pedra aqui, ó, que ele erigiu por coluna, será o quê? A casa de Deus. Lembra desse detalhe, a casa de Deus, com o verso que a gente vai fazer ligação daqui a pouco. Vou usar somente 5 versos. Esse aqui é o primeiro. Vamos usar mais 4 versos para você entender sobre essa questão da pedra. Pra você ver como a pedra é um material importante quando a Bíblia fala muito. Porque quando você vê um item que a Bíblia repete muitas vezes, você pode observar que é algo importante que ele quer dizer. Então vamos lá em Levítico não, aqui em Salmo 118, versículo 22. Vamos dar uma olhadinha lá em Salmo 118, verso 22. Ver o que se fala de pedra, né? Então aqui estamos em Salmo 118, verso 22. Aqui diz assim, ó, presta atenção. Tá escrito assim, ó: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Você lembra que esse verso é tratado lá no Novo Testamento, se referindo a quem? Quem foi que foi rejeitado lá no Novo Testamento? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, se referindo a quem? A Jesus, não é? Então essa pedra é uma questão importante. Então Deus fez as 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra. E aqui está falando que Jesus é simbolizado de pedra. E outros detalhes. Quando o povo estava no deserto, Deus falou para Moisés tocar ou falar com a rocha, né? E a rocha daria água. Então pedra também. Quando Davi matou Golias, ele usou o quê? Uma pedra também, certo? Quando Jesus morreu lá, o que rolaram lá na tumba de Jesus? Uma pedra também, não é? E o anjo desceu no 3º dia lá, tirou a pedra. Então essa pedra aí é muito falada na Bíblia, questão importante. Aí aqui em Daniel também fala, né? Daniel capítulo 2, versículo 34. Vamos lá dar uma olhadinha em Daniel 2, 34. Que é o Daniel capítulo 2, o versículo 34 diz assim, ó: quando estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mão e feriu a estátua nos pés, de ferro e de barro, e os esmiuçou. Isso aqui está falando de uma profecia. Daniel teve uma visão, né, sobre uma estátua, que essa estátua aqui você já conhece, aqui no livro de Daniel. E aqui fala, quando eu estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, feriu a estátua nos pés, de ferro e de barro. Aqui está se tratando da volta de Jesus, porque essa pedra aqui está simbolizando quem? Jesus, não é? Então, quando ele voltar, vai acontecer isso, com essa estátua aqui, não é? Que está se referindo aos poderes mundiais. Então, é isso aí. Essa pedra aqui simbolizando a Jesus. E vamos ver mais um verso aqui. Está em Mateus capítulo 16, versículo 18. Vamos ver do que se trata. Aqui estamos em Mateus capítulo 16, versículo 18. É o último verso que a gente vai ler então, ó. Está escrito assim, ó: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Lembra quando eu falei lá daquele verso para você prestar atenção? Quando Jacó pegou a pedra lá e erigiu como coluna, que aquilo ia ser chamada a casa de Deus, né? E aqui está falando o quê? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, Jesus falando dele mesmo, edificarei a minha igreja, a minha casa, né? Minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, Deus fez as tábuas de pedra, porque significa que pedra é algo eterno, assim como a palavra de Deus é eterna, ela não passa. Como você viu no estudo que a gente iniciou o curso bíblico, falou sobre a palavra de Deus, e o próprio Deus falou que a palavra dele não passa, ela dura eternamente, não tem fim. Então assim também
não pode ser diferente com os 10 mandamentos, né? A palavra dele é eterna e não tem fim. Então é isso aí. Espero que você tenha entendido esse vídeo e gostado. Já que você gostou do vídeo, se gostou, deixa o like aí, tá? Compartilha esse vídeo aí também para as outras pessoas conhecerem a respeito dessa curiosidade, por que os 10 mandamentos foram divididos em 2 tábuas de pedra e por que em pedra. Então compartilha aí no WhatsApp, no Facebook, para as pessoas da tua igreja aí também ter esse conhecimento que você está tendo. Então é isso aí. Deus te abençoe, deixa o like também. Você que não é inscrito, se inscreva aí no canal que você vai aprender muita coisa sobre a Bíblia. Então já tem algumas pessoas, tem várias pessoas já nesse canal aí, com certeza estão aprendendo muito. E esse é o dom que Deus me deu para me ensinar a Bíblia. E eu já fiz curso bíblico em escolas públicas, né, também ensinando para crianças. E eu amo fazer isso, ensinar a Bíblia. Esse é o dom que Deus me deu e eu faço isso, não faço por obrigação, eu faço por amor. Então eu espero que vocês estejam aprendendo tudo direitinho aí. Tenham um coração bem simples e humilde para aceitar não as minhas palavras, mas a palavra de Deus na sua vida, tá bom? E vamos todos se preparar para a volta de Jesus, que próximo, bem próximo, ele vai voltar e vai nos tirar deste mundo terrível do jeito que tá, né? Então, Deus te abençoe, você e sua família, e te proteja também dessa doença e que nenhum de seus familiares possa pegar essa doença. Então, Deus te abençoe, estude a Bíblia e examinar as Escrituras, porque julgaste ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Esse é um verso que Jesus falou. Então, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.